Aumenta o número de queimaduras por uso inadequado de álcool 70% durante pandemia da Covid-19. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 68, de 8 de julho de 2020, quarta-feira. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Aqui tá tudo bem, Mônica. E aí? Por aqui tá tudo bem. Então a gente pode começar? Isso, vamos lá. Qual a notícia que é destaque hoje, Gabi? Mônica, o destaque de hoje é o aumento de casos de queimaduras provocado pelo uso inadequado do álcool 70% durante a pandemia de Covid-19. Desde o dia 19 de março, quando a RDC 350/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, flexibilizou a comercialização do álcool 70% e outros produtos sanitizantes, o número de queimaduras vem aumentando. A medida da Anvisa é extraordinária e temporária, devido à situação de emergência de saúde pública provocada pelo novo coronavírus. Por isso, a agência decidiu por aumentar a oferta desses produtos no mercado, para que a sociedade tivesse mais acesso a itens de proteção. Mas isso não significa que a pessoa terá consciência ao usar o produto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, SBQ, os números de queimaduras provocadas por álcool já contabilizaram mais de 100 casos no país após a resolução da Anvisa. A SBQ tem acompanhado mais de 35 serviços de queimados em todo o Brasil e em alguns desses serviços foram registrados um aumento de 2 a 2,5% nos casos. Segundo a entidade, cerca de 360 pessoas foram internadas em razão de acidentes graves com queimaduras. O maior número de acidentes aconteceu em São Paulo, um total de 104, seguido de Goiás, com 69 casos, e Pernambuco, com 38 registros. É importante lembrar que desde 2002, a venda do álcool líquido estava proibida nas prateleiras dos supermercados, sendo restringida apenas para laboratórios e hospitais, por exemplo. O produto é altamente inflamável. Com a nova medida, está autorizada a comercialização do álcool líquido 70% em embalagens de até 1 litro, mas a agência orienta sobre os cuidados necessários na sua manipulação. A Sociedade Brasileira de Queimaduras recomenda que o álcool gel seja usado em pequenas quantidades para aquelas situações em que a pessoa está fora de casa, nas ruas, e não tem onde lavar as mãos. Dentro de casa, a recomendação é que a pessoa lave as mãos com água e sabão. Mas o perigo das queimaduras por álcool é justamente dentro de casa. Sim, Mônica, as pessoas estão usando o álcool dentro de casa para higienizar as mãos e não se atentam aos cuidados quando se aproximam do fogão ou de uma chama acesa, por exemplo. É aí que acontece a queimadura. Além disso, tem gente passando álcool no rosto e no corpo todo. Essa prática é totalmente inadequada e pode causar muitos danos à pele. Muita gente não sabe, mas o álcool é um poderoso solvente, capaz de remover os lipídios naturais que hidratam e protegem a pele, quando usado com frequência em excesso. Ressecamento profundo, rachaduras, vermelhidão e até dermatites mais graves são alguns dos problemas desse uso indiscriminado. Nós conversamos com a terapeuta ocupacional doutora Yara Montifusco Floriano, que há 7 anos atua com a questão da prevenção de acidentes com dispositivos que possam causar incêndios e queimaduras. Ela explicou que a manipulação indevida do álcool faz com que as pessoas corram riscos e coloquem outras pessoas em situação perigosa. Doutora Yara disse que as queimaduras são a 4ª maior causa de mortes em crianças. Para reduzir os acidentes com queimaduras, é importante entender que o álcool foi feito para esterilização e deve ser usado de maneira controlada. Ela alertou que a prevenção é fundamental para evitar esses acidentes, especialmente dentro de casa, onde o indicado para higienizar as mãos é a lavagem com água e sabão apenas.
Sim, Mônica, e mesmo com os alertas sobre os perigos do álcool, tem gente que ainda usa o produto para acender uma churrasqueira, como para a esterilização da casa e das mãos, e não se atenta aos riscos de incêndio, já que é um produto extremamente inflamável, como falamos. O uso e armazenamento do álcool em ambientes que possam aumentar os riscos de incêndio também deve ser observado, conforme explicou a doutora Yara. A terapeuta ocupacional também fez um alerta sobre o álcool gel. Tem muita gente que não sabe, mas o álcool gel pega fogo sim. Embora a chama seja imperceptível, o produto é inflamável e pode causar queimaduras. Ela explicou que, apesar de não ser um álcool explosivo e estar em forma de gel com outros recipientes, o produto continua a apresentar potência de fogo. Por isso, é importante armazenar e manter o produto fora do alcance das crianças. Doutora Yara ressaltou ainda que pais irresponsáveis devem conscientizar as crianças sobre a lavagem das mãos e que, caso haja necessidade de usar o álcool em gel, a aplicação do produto deve ser sempre feita por um adulto responsável e consciente a respeito da segurança e do local em que o produto está sendo manipulado. A terapia ocupacional é uma das áreas que atuam no tratamento e no cuidado do paciente vítima de queimadura. Doutora Yara disse que o olhar do terapeuta ocupacional não vê a queimadura como um acometimento físico apenas. São perdas funcionais, estéticas, familiares. Às vezes, o acidente que ocasionou a queimadura vem acompanhado de uma festa ou de um crime que gerou aquela cicatriz. A queimadura por si só não é um adoecimento pontual, tem um caráter muito mais amplo. Ela explicou também que o paciente queimado é uma pessoa que sente muita dor e, dependendo do grau de queimadura, tem perda funcional muito grande. Por isso, o profissional deve ampliar o olhar para as questões das atividades de vida diária do paciente para readequá-lo. Conversamos também com o Dr. Fábio Jacaites, que é fisioterapeuta sênior do Hospital Israelita Albert Einstein, e falou sobre o aumento de casos de queimaduras com álcool em meio à pandemia e sobre a atuação da fisioterapia nesses pacientes. Ele explicou que o uso do álcool gel em excesso forma resíduos nas mãos, podendo contaminar e irritar a pele, especialmente se a pessoa for alérgica. Dr. Fábio alertou ainda que o uso inadequado pode causar dermatites e lesões abertas em peles ressecadas ou em pessoas alérgicas. O alerta ainda vale para o uso do produto em crianças e bebês. Não se deve utilizar álcool em bebê ou criança abaixo de 3 anos devido à inalação do produto e demais lesões que pode ocasionar. E aqui fica uma dica. A correta forma de usar o produto, segundo o Dr. Fábio, é aplicar no fundo da mão para o efeito de desinfecção, com movimentos de passagem por toda a superfície. E, claro, evitar o uso próximo de locais inflamáveis, esperar a evaporação antes de se aproximar desses locais e evitar o uso em excesso. E assim como a terapia ocupacional, a fisioterapia também tem um importante papel no tratamento e reabilitação de pacientes vítimas de queimaduras. Em conjunto com uma equipe multidisciplinar, na recuperação de queimados, a fisioterapia tem atuação ímpar, podendo diminuir sequelas e trazer benefícios imediatos e a longo prazo. Após a avaliação inicial, o fisioterapeuta dará início à avaliação da capacidade do paciente em se movimentar e medirá a amplitude de movimentos da qual dispõe o paciente. Dr. Fábio disse que na fase aguda, o profissional irá realizar com o paciente um trabalho respiratório na UTI ou no leito hospitalar, seguido da manutenção da amplitude de movimento e deformidades e/ou retrações, ganho funcional e retorno às atividades funcionais. E aqui a gente conclui esta edição do Movimenta. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se encontra no podcast de amanhã. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda a estagiária de design, Eduine Azevedo, e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã.